Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 19. Então, hoje, na aula passada, nós acabamos a parte sobre produtividade, poupança, investimento, crescimento econômico. Vamos dar uma revisada rápida, só para lembrar. Mas aí, agora, a gente vai passar para uma parte de macroeconomia, que é... Vamos ver uns debates na história do pensamento econômico sobre como pensar a economia. E, em particular, nós vamos comparar a economia keynesiana. Você já deve ter ouvido falar de Keynes, né? Começou a escola de economia, a escola keynesiana. Muita gente hoje se considera um economista keynesiano. E a escola clássica. Existem várias outras abordagens. Na verdade, essas duas abordagens já estão meio que ultrapassadas, tem variantes em torno de cada uma delas, mas vamos o novo momento histórico em que houve esse debate, especialmente no século XX, e então é instrutivo a gente dar uma olhada nisso. E com isso a gente vai entender mais como é que o funcionamento de um modelo macroeconômico, que dali para adiante, nós vamos depois... eu tenho o conceito do multiplicador, que é importante. Qual que é o papel do governo em incentivar a atividade econômica? Uma coisa que no debate do dia a dia sempre tem muita discussão a respeito disso. Quando tem recessão ou desemprego ou queda de atividade, as pessoas sempre pensam: por que o governo não faz alguma coisa? Por que o governo não gera demanda de alguma forma? Então, esse é o debate que a gente quer ver mais ou menos. Deixa eu compartilhar os slides aqui. Primeira coisa, vamos só recapitular um pouco o que a gente viu na aula passada. É sempre bom para ajudar a fixar um pouco as ideias. Tá bom. A última coisa que a gente viu foi o papel do mercado financeiro. Lembra que a gente estava tratando sobre poupança vira investimento, como? Através do mercado financeiro. Então, o que o mercado financeiro faz isso? Ele liga os poupadores dispersos com os investidores dispersos. Quando a gente fala mercado financeiro, são bancos, cooperativas de crédito, caixas econômicas, várias formas de instituições financeiras. A gente vê esse gráfico aqui, meio que mostrando isso. Papel de intermediário entre quem oferta poupança, quem oferta crédito, são os poupadores, em troca de uma remuneração, taxa de juros. Eles depositam o dinheiro nos bancos e os bancos repassam esse dinheiro também em troca de uma remuneração maior do que a remuneração que eles pagam para os poupadores e para os investidores. Então, esse é o sistema financeiro. E aí, no final da aula passada, daí a gente viu isso em termos de oferta e demanda. Existe uma oferta de poupança, uma demanda dessa poupança para virar investimento. E onde a oferta é igual à demanda, isso vai levar a taxa de juros de equilíbrio. Essa é a taxa de juros que balança o mercado, a taxa de juros entre oferta e demanda. Tá. A gente viu tudo isso na aula passada, então tá bom. Então acho que a gente pode ir para frente. Então aqui, macroeconomia keynesiana, a visão clássica versus a visão keynesiana. Então, aqui estão primeiro alguns economistas clássicos, que a gente chama.
Então, quando a gente fala classes, tem o Adam Smith, a gente põe aqui como basicamente o primeiro, né? Riqueza das Nações, já apareceu várias vezes nas primeiras aulas. Depois, Davi Ricardo, alguns outros, Stuart Mill. Não eram propriamente economistas nessa época, não havia assim, essa noção de economista, eram filósofos ou né, esses pensadores que tinham na época. Mas por que chama clássicos? A gente chama eles de clássicos hoje, porque eles são os primeiros, e eles têm, e a noção deles, a gente vai ver, essa noção de que mercados funcionam bem. Mercados funcionam bem. Funcionam bem para o quê? Para juntar oferta e demanda. E o que quer dizer com funcionam bem? Quer dizer que não precisa muita intervenção do governo ou de outro, qualquer outro. Deixa o mercado funcionar. E o mercado vai, através do sistema de preços, que eu acabei de mostrar, se tem excesso de demanda, o preço sobe, se tem excesso de oferta, o preço desce automaticamente, e aquilo leva a tudo, faz tudo se encaixar. Veja um pouco o contexto em que isso está acontecendo, a partir de Adam Smith, e especialmente durante o século XIX. Antes disso, você tinha um pensamento era mercantilista. Então, mercantilista, cada país tentava acumular ouro, tentava proibir importações ou botar tarifas, o Estado intervia muito, e a ideia era ter colônias para você ter ouro, riqueza era ter ouro, essa era a visão. A abordagem clássica que substituiu isso, ela vem a partir, veja, Adam Smith, a partir da Revolução Industrial. Então, você tem a Revolução Industrial tem muitos mercados funcionando. Então, especialmente na Inglaterra, que vai ser o primeiro bastião dessa visão clássica de deixar os mercados funcionar, que os mercados são uma boa alocação, forma de alocar os recursos. E tanto que uma das jeitos de falar com Adam Smith era o laissez-faire, laissez-passer, que em francês, né? Deixa fazer, deixa passar. Então, deixa fazer, deixa os mercados fazer, deixa as pessoas investir, inovação acontecer, sem o governo intervir, e deixa importar e exportar. Por isso, laissez-passer, deixa passar. Na alfândega, deixa passar sem cobrar taxas. E aí, esse Davi Ricardo, esse segundo aí, é o que, não é que ele inventou, mas ele que codificou, assim, da melhor maneira, pela primeira vez, a teoria das vantagens comparativas que a gente viu. A ideia de que se cada país se especializar naquilo que ele faz melhor e trocar com os outros, todo mundo consome mais. Então, nada de protecionismo, nada de tarifas, deixa comercializar. E essa vantagem, essa visão clássica predominou durante todo o século XIX, o começo do século XX também, e ela levou, pelo menos na Europa Ocidental, ela foi o fundamento de grande crescimento econômico, né? Crescimento econômico muito grande, que foi o século XIX. Surgimento de muita inovação, indústrias e todas essas coisas. Então, essa teoria predominou, ela foi paradigma dominante durante o tempo, porque funcionava relativamente bem, funcionava bem. Os países que seguiam essa ideia de deixar o mercado funcionar cresceram, e houve grande crescimento. O próprio Brasil cresceu muito durante esse período também. Mas aí vem a questão, em 1929, tem a Grande Depressão, vocês sabem, e tem a Grande Depressão, e aí a Grande Depressão foi ela mostrou uma falha do paradigma anterior. O paradigma anterior não é que não aconteciam flutuações, não é que não havia recessão, que não havia desemprego. Essas coisas aconteciam, mas quando aconteciam, automaticamente havia um mecanismo de mercado que agia na direção contrária e corrigia. Então, a economia se autocorrigia. Não havia um papel muito grande para o governo tentar
interferir em preços, interferir em inflação, em emprego, esse tipo de coisa. O mercado se autocorrigia. E aí, quando veio a Grande Depressão de 29, após quase 200 anos dessa crença, todo mundo esperava, não, mas é só esperar, o mercado vai se autocorrigir, tudo vai se autorregular, como sempre aconteceu. Só que daí, essa vez, não era uma mera pequena flutuação, não era uma bolha, era a grande recessão, por isso que a gente chama de a grande recessão. Uma recessão muito grande, muito doída, muito desemprego, muita falência, fome, sofrimento, e especialmente no mundo ocidental, na parte central da economia, que era os Estados Unidos, a essa altura já, e na Inglaterra e na Europa, inclusive no Brasil. E aí isso meio que quebrou, então, a fé na visão clássica. A visão clássica, a explicação que a visão clássica tinha para como estava funcionando a economia não estava mais funcionando, ela não conseguia explicar aquilo ali. E aí surgiu, então, outra visão, a visão que veio a ser dominante, essa do Keynes. Esse é o famoso livro dele nessa época, né, logo depois da Grande Depressão, Teoria Geral do Emprego e Juros e da Moeda. Para muita gente considera isso a Bíblia. Eu não considero, a Bíblia está aqui, né? É a Riqueza das Nações, de Adam Smith, mas para muita gente, muitos keynesianos. Então, meio que uma revolução, ele cunhou o termo macroeconomia. Deixa eu mostrar a foto dele aqui. Tá aí, cuidado, não olhe muito tempo nos olhos dele, que ele é um hipnotizador e você vai acabar virando um keynesiano. Tem muita gente, assim, tem um culto, existe um culto a Keynes. Ele morou na Inglaterra, então, nesse começo, ele era um cara assim, famoso na época, ele convivia com os artistas lá da Virginia Woolf, daquele, tipo, a Semana de 22 inglesa, que deu o brasileiro, a Semana de 22 brasileiros é montada em cima, em parte. Então, ele tem uma figura, vale a pena ler a biografia dele, por exemplo. Então, vamos ver o que a gente quer ver, o que a gente quer fazer. Então, nessa aula, vamos comparar. Esqueça as pessoas, não tem as teorias, o pensamento keynesiano, que a gente chama, e vamos comparar o pensamento liberal. Em particular, do ponto de vista de o que faz quando a economia entra em crise. Crises sempre acontecem, sempre aconteceram, sempre vão acontecer. Talvez queira dizer que a gente está até em uma agora, né? 2008 teve um aumento grande. Sempre tem choques que levam a isso, por exemplo, pandemia é um choque que leva a isso, guerra é outro choque que afeta a economia. Mas a questão não é a causa tanto, é saber o que fazer. A gente quer saber a causa, vai ser parte do diagnóstico das duas teorias, mas a gente quer ver o que fazer. Então, vamos ver primeiro a teoria keynesiana. Primeiro, a grande inovação dele é essa aqui, é que não há necessariamente uma tendência a pleno emprego dos fatores de produção. Então, o que ele está dizendo, lembra, a teoria clássica, ela pressupõe que você tem a economia, fatores de produção é simplesmente todo o trabalho que já existe, todo o capital, todas as terras, equipamento, as máquinas, as tecnologias, tudo que já existe na economia. Então, as coisas existentes, as fábricas, as fazendas, as unidades produtivas, têm capacidade de produção. Então, pleno emprego é quanto seria o PIB, a riqueza gerada durante o ano, se esse equipamento todo já instalado e as pessoas e o capital estivessem produzindo tudo que eles podem produzir. E a gente gostaria que fosse assim, né? A gente gostaria que, se tem fazendas, que elas produzam, se tem fábricas, que elas produzam, se tem tratores, que eles tratoreiem, carros sejam usados. Então, pleno emprego é isso. Só que, e a visão clássica era que a economia por si só vai fazer com que ela esteja no pleno emprego, que toda essa capacidade produtiva seja usada. Claro que, no curto prazo, esse mês, de repente tem um choque, esse ano não, deve haver uma pandemia, depois, claro, vai ter capacidade ociosa, que é o contrário de pleno emprego, vai ter algumas fábricas fechadas, algumas fazendas que não estão produzindo, alguns trabalhadores que estão desempregados.
esse tipo de coisa, mas pela visão clássica, a própria economia, o próprio mercado teria forças que, quando isso acontecesse, ajudariam a restabelecer o pleno emprego. E qual que são essas forças? É via o sistema de preços. Se tem fábricas paradas e fazendas não produzindo e armazéns não sendo usados, isso quer dizer que vai ter menos produção. Com menos produção, vai ter menos produtos, então os preços dos produtos vão começar a subir, porque tem menos deles. E aí, quando subir o preço dos produtos, algumas dessas fábricas vão recomeçar a produzir, as fazendas vão recomeçar a produzir. E sem que o governo tenha que estar lá comandando, aumenta os preços, taxa de juros, o governo só garante o funcionamento do pano de fundo da economia. Mas o Keynes, então, a inovação dele é quebrar com essa ideia de assim, olha, pode, em geral, na maioria das vezes está certo a visão clássica. A própria economia, o sistema de preços, os preços sobem e descem. Lembra, preços, salários são preços, juros são preços, taxa de câmbio são preços. Então, essas coisas todas vão flutuar para cima e para baixo e a economia vai se autocorrigir. Mas, veio o Keynes e disse, tem certas situações onde isso pode não acontecer. A gente já vai ver por quê. E aí, se isso não acontecer, a economia vai ficar por um bom tempo presa na subutilização, numa recessão, desemprego, não está usando plenamente sua capacidade produtiva. E não adianta ficar esperando que ela não vai se corrigir sozinha, pelo menos não num prazo que a gente gostaria. Talvez em 10 anos iria se corrigir sozinha aquilo ali. Mas pode ficar muito tempo. E e aí vem a conclusão dele, vai existir um papel para o governo nessas situações de gerar demanda, de gerar, fazer com que a capacidade produtiva aumente de novo, via intervenção do governo. Então, isso é uma quebra com a visão inicial. A outra visão inicial é não, espera que tudo vai se resolver sozinho. O mercado faz isso. Tá. Então, e a visão clássica? A visão clássica é o contrário disso, é o que eu falei, né, que o volume total da produção tende a sempre igualar o produto potencial. A economia sempre vai tender ao produto potencial. Potencial é aquilo que eu falei, é a capacidade produtiva instalada que ela seja usada. Se tem fábricas, que elas produzam tudo que elas possam produzir. Se tem fazendas, produzem tudo que pode produzir. Cada trabalhador tenha emprego e esteja trabalhando. E essa que é a visão clássica, que sozinho a economia vai chegar nesse ponto. Pode ter flutuações, como eu falei, pode ter crises, recessõezinhas, depressão, mas a própria economia resolve. O que é a lei de Sé? Sé é esse aqui, ó. Não, eu não botei uma foto dele. Então, Sé não está aí. Mas a lei de Sé, um economista francês, ele tem essa noção de que não é propriamente uma lei, mas é uma noção que uma oferta cria sua própria demanda. O que quer dizer isso? Uma oferta cria sua própria demanda. Então, diz assim, se alguém produz alguma coisa na economia, uma fábrica produz um automóvel, produz geladeiras, um fazendeiro produz um grão, ou algum tipo de animal, carne de algum animal, qualquer coisa que é produzida na economia, automaticamente vai ter uma demanda por aquilo. Isso parece esquisito, né? Você diz, poxa, mas se uma fábrica produzir um negócio tão idiota, tão esdrúxulo, que ninguém quer aquilo ali. Você não vai quebrar a lei de Sé? É porque a lei de Sé, você não tem que pensar ela do nível de um produto ou outro produto. É para a economia como um todo. É uma lei macroeconômica. Então, diz assim, pensa se em um ano, toda a capacidade produtiva, os trabalhadores, as fábricas, as fazendas, os donos de máquinas, capital, equipamento, insumos, energia, todo mundo que é dono dessas coisas, produz, põe a sua capacidade para produzir. Para fazer isso, eles vão ter que remunerar os fatores, vão ter que pagar salários, vão ter que pagar juros no capital emprestado, aluguel no equipamento, aluguel na terra, etc. Aquelas remunerações. Então, a produção gera remuneração dos fatores, salários, juros, lucros.
Os receptores dessas remunerações, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Você trabalhou durante o ano inteiro, o que você vai fazer com o seu dinheiro? O dono de imóveis emprestou, alugou os imóveis, recebeu salário. O que ele faz? Recebeu aluguéis. O que ele vai fazer com aquele aluguéis, salário, juros? Você vai gastar na economia. Você vai gastar. E vai gastar com o quê? Com os produtos que foram produzidos. E no final das contas, tudo que foi produzido vai gerar um poder de compra e um produto. E esse produto e esse poder de compra vão ter que ser iguais. Então, no agregado, tudo junto, tudo que é produzido, ao ser produzido, gera um poder de compra, e esse poder de compra acaba comprando aquilo que foi produzido. Claro que existe importações e exportações, mas isso tudo pode ser incorporado nessa lógica. Nada muda realmente ali. Então, essa que é a ideia de lei de Sé, e é isso que faz, em parte, com que a economia se autorregule. Porque tudo que é produzido é consumido, tem um poder de compra associado. Tá. Então, pode haver desequilíbrios temporários, mas não no longo do prazo. Há uma tendência na economia ao equilíbrio. A economia, logo, não precisa interferência do governo. Esses dois aqui não precisa se preocupar com isso. Então, a prescrição de política, a recomendação de política é que a economia vai se autorregular, pleno emprego dos fatores é garantido pelo mercado e não necessita intervenção do governo. Qual é a visão keynesiana? A visão keynesiana é que pode haver um equilíbrio. Equilíbrio é uma situação que perdura. Você chega lá e ela vai, até houver um choque de fora, vai continuar. Então, pode haver um equilíbrio em que não haja pleno emprego dos fatores de produção. Então, seria uma recessão, ou com a grande depressão. Então, da onde ele tirou essa ideia? Especialmente que ele viveu a Grande Depressão, que foi muito traumático. Lembra, a Grande Depressão veio depois de um século e meio de imenso crescimento do mundo, em que, não sei se vocês lembram aquele gráfico que eu botei nas primeiras aulas, acho que na aula passada também, veio o gráfico vem assim, de repente ele sobe de uma maneira nunca vista. Esse pessoal tinha muito recente na memória deles, alguns viveram parte disso, ou tinham conhecimento desse período, dessa decolagem da economia. Então, eles tinham essa fé de que a economia o mercado resolvia tudo. De repente, aconteceu a Grande Depressão, foi um choque. Então, Keynes foi talvez um dos primeiros a tentar achar uma teoria alternativa para explicar por que aconteceu isso, que eles imaginavam que não podia acontecer. Uma Grande Depressão, o equilíbrio de desemprego. Segundo a visão keynesiana, a lei de Sé não se sustenta, ou seja, você pode ter todos os fatores de produção produzindo, gerando produtos, aí eles geram ao mesmo tempo uma remuneração, salários, aluguéis, e quem recebe essa remuneração vai pegar, mas não vai gastar aquilo ali. Parte daquele poder de compra que foi gerado, eu já vou explicar por quê, vai ser retido. Aquelas pessoas vão poupar aquele dinheiro e aquilo não vai virar investimento. Aqui que está a coisa-chave. A poupança está acontecendo, você está vivendo no meio de uma grande recessão, cheia de incertezas, você recebeu seu salário, o dono, especialmente o investidor, que é importante, o investidor recebeu o lucro dele do que ele produziu no período anterior, parte daquilo normalmente ele iria pegar e reinvestir, comprar coisas na economia para fazer mais fábricas, contratar mais gente, mas agora, no meio dessa depressão, ele cheio da incerteza, ele vai dizer, não, eu não vou investir. E aí quebrou o elo da lei de Sé. Parte daquele poder de compra não virou demanda por produtos, para empregar pessoas, por exemplo, máquinas, insumos, equipamentos, energia, e essas coisas vão ficar sem uso. E isso gera a crise, né? A depressão, a recessão, o desemprego. Então, a questão é, por que os investidores, todo mundo mais, mas especialmente os investidores,
fizeram isso? Porque eles parece que estão desanimados, eles estão receosos. Então, aqui vem uma das questões chaves do Keynes: investimentos dependem das expectativas dos investidores. Então, a ideia de expectativas. Ele vai chamar isso, ele é meio poético, assim, escreve muito bem, ele vai chamar isso de espíritos animais, the animal spirits. Animal spirits seria aquela coisa dentro da gente que faz com que, às vezes, você ouse mais, você seja mais ousado. Então, investidores têm que ter muito isso, né? Que investir é uma coisa, questão de risco. Então, o que faz com que as pessoas invistam? Eles têm animal spirits. Eu sinto que vai dar certo, eu sinto que pode ser bom isso aqui. É arriscado, mas eu posso me dar mal, mas eu vou arriscar. Então, quando a economia está funcionando normalmente, sempre tem investidores com esse espírito animal, e o investimento acontece, e isso garante que o crescimento, aí a lei de Sé funciona. No meio, agora aqui, excepcionalmente, na Grande Depressão, 29, 30, bancos indo à falência, fábricas fechando, famílias sem comida, desemprego muito grande, filas, e então daí você é investidor e diz, puxa, eu estou com dinheiro aqui, mas por que eu vou investir? Olha o estado da economia. Eu vou investir, vou produzir, mas ninguém tem dinheiro, ninguém tem emprego, está tudo mal. Quer ver? Eu vou guardar esse dinheiro, vou esperar alguns anos antes de investir. Eu vou ser previdente. E ao fazer isso, aí ele piora a situação. Que daí vai ter menos emprego ainda, vai ter menos produção e piora a situação. Então, esse ânimo vital, esse outro nome para espíritos animais, acaba afetando. É engraçado isso, que parece uma coisa meio psicológica, né? E de fato é meio psicológico. Não parece, acho que a economia seria uma ciência dura, assim, ter uma explicação numérica para tudo, mas aqui é uma explicação bem psicológica que o Keynes está vindo aqui. É uma coisa no espírito animal, ânimo vital. E outro ponto muito importante na visão keynesiana é essa rigidez de preço. A gente chama assim de preços grudentos. Repara que a visão clássica ela depende de que ela depende dos preços subirem e descerem para sinalizar a escassez e a abundância. Então, suponha que venha uma crise e aí tem uma crise e uma pequena crise, digamos, uma pequena recessão, um choque, uma guerra em algum lugar no mundo, uma pandemia, chuvas secas, qualquer coisa aconteceu, e aí veio uma crise e os preços, tem desemprego, algumas fábricas vão à falência e despedem os seus empregados, devolvem equipamentos, não estão mais alugando os imóveis, então todo mundo está recebendo menos renda, os assalariados, os donos do capital, os bancos, todo mundo está recebendo. Então é uma crise, e isso se generaliza um pouco, aí tem essa crise. Aí, o que acontece? Como tem um monte de gente desempregada, supostamente seria muito barato contratar eles. Eles estão dispostos a trabalhar por um salário bem baixo, porque estão desempregados, está no meio de uma recessão. Então, e a mesma coisa com capital. Os bancos não estão emprestando dinheiro para ninguém, ninguém está vindo para eles pedir dinheiro emprestado. Tem um monte de donos de imóveis, os imóveis estão fechados, não estão alugados, e tratores estão parados, e máquinas estão parados, e quem vende energia está com os armazéns lotados, está todo mundo, porque não tem atividade econômica nessa recessão. Aí um empresário pode chegar assim e dizer, poxa, esse é o momento de investir. Eu posso construir uma fábrica nova, está muito barato contratar trabalhadores, os bancos vão me dar um excelente negócio no capital emprestado, eu posso alugar tratores baratinho, porque eles estão com os tratores parados no pátio. Então, a queda nos preços, salários, juros, aluguéis, os preços flexíveis, corrigem tudo. Por estar barato, vai haver quem queira, contanto que eles tenham espíritos animais, vai haver quem queira pegar aquele dinheiro emprestado, e ao fazer isso vai estar gerando demanda, e aí outros vão fazer isso,
aí vão subir os preços, vão subir os juros, vão subir os lucros, e tudo volta ao normal, a autocorreção. Aí vem o Keynes e diz, tá, essa lógica realmente funciona, isso de fato funciona, essa é oferta e demanda, a gente sabe que a oferta e demanda tem esses mecanismos autocorretivos, mas o Keynes chega e diz assim, mas existe alguns preços, em algumas épocas, são rígidos, tem razões pelas quais eles não podem variar, eles não variam o suficiente. Um exemplo disso, por exemplo, seria a legislação trabalhista. Por exemplo, no Brasil, o salário mínimo é fixo. O mínimo que você pode pagar por um salário, hoje acho que é 1.100, alguma coisa assim. Todo ano sobe um pouquinho, especialmente para corrigir a inflação. Então, esse é um preço rígido. O salário mínimo acima de 1.100 ele pode flutuar para refletir oferta e demanda, escassez e abundância, mas abaixo de 1.000 você não pode pagar. Então, quebrou esse mecanismo clássico. Lembra? O mecanismo clássico seria isso. Se o desemprego está muito grande, aí provavelmente eu consigo um monte de gente que vai estar disposta a trabalhar por R$800 por mês. Mas eu sou proibido por lei de fazer isso. E com boas razões. Eu não estou criticando a lei do salário mínimo. Tem boas razões de querer essa legislação. Mas ela quebra esse mecanismo automático. E a mesma coisa acontece com juros e outras coisas. Então, os preços, especialmente no meio de uma recessão, eles tendem a ficar rígidos. E aí, o mecanismo de mercado, com preços rígidos, o mecanismo de mercado não funciona. O que a gente quer dizer com isso é que daí tem que entrar o governo que tem que gerar essa demanda, pelo menos no início, para sair dessa situação. E aí sim, o mercado volta a funcionar, os preços voltam a sinalizar escassez e tudo funciona. Então, a solução para Keynes é que haja um gasto governamental para gerar essa demanda que falta, essa a gente chama de demanda agregada, demanda total da economia. Como é que o governo pode fazer isso? Gasto governamental, assim, ele pode sair construindo estradas, por exemplo, construindo viadutos, obras de infraestrutura. Isso é um bom jeito, porque esse tipo de obra geralmente contrata um monte de gente. Está contratando assim milhares de pessoas para aquilo, e então o governo está pagando esse dinheiro para essas pessoas vão gastar nas lojas, e daí as lojas vão comprar equipamento, insumos e etc., e começa a ter esse efeito multiplicador na economia. Como é que o governo vai financiar isso? Bom, a gente viu que o governo não pode sair emitindo dinheiro à torto e direito, que é inflacionário, mas nessa situação específica, no meio de uma depressão, de uma recessão, ali talvez até pode. Mesmo que seja inflacionário, nesse momento, esse não é o grande problema. Então, a gente passou por isso recentemente na pandemia, lá em 2020, 2021, aqui no Brasil, e acho que todos os outros países do mundo, os governos fizeram exatamente isso. Com a pandemia, a economia parou, houve muito desemprego, muitas fábricas fechadas, restaurantes fechados, tudo fechado, vocês viram, e isso, uma situação em que o mecanismo do mercado não podia resolver. E aí o governo jogou dinheiro na economia, deu o Auxílio Brasil, em outros lugares nos Estados Unidos eram cheques que eram enviados pelo correio para a casa das pessoas. Teve vários mecanismos desses, e muito dinheiro foi jogado na economia, e funcionou. Aquilo ajudou a gerar essa demanda que estava faltando naquele momento. Então, nessa situação, funcionou bem. Tem que ver em outras situações. Quem é keynesiano costuma querer que o governo faça isso o tempo todo. Você tem um pouquinho de desemprego, querer fazer isso, mas ali, quando a economia está funcionando bem, talvez já não justifique tanto. Muito do debate que existe é isso. Quando que vale a pena o governo fazer esse tipo de política keynesiana ou não? Um jeito que se falava muito na época era assim, o governo é uma figura interessante para mostrar como é que é isso. O governo, ele contrata um monte, no meio de uma depressão dessas, o governo contrata um monte de gente para cavar buracos. Então, você tem uma força-tarefa para cavar buracos, e aí, no turno da manhã e no turno da tarde, você contrata outras pessoas para tapar os buracos. Aí, que
besteira, para que fazer buraco e tapar ele de novo? Mas é justamente um jeito que daí está pagando as pessoas que fazem buraco, pagando outros que estão tapando o buraco, e eles estão recebendo dinheiro e vão gastar, vão aquecer a economia e ajudar a gerar uma demanda que estava faltando nessa economia. Claro que esse não é o jeito que eles fazem, tapando buracos, tem jeitos mais inteligentes de fazer isso, como na pandemia, ter um auxílio, bolsa, família, alguma coisa assim, aumentar e gera essa demanda. É disso, não precisa se preocupar com essa coisa de dicotomia clássica, vamos pular isso aqui, mas a curva de Phillips, a gente viu lá, era o nosso, nos princípios de economia, o princípio 10, lembra aquela relação inversa entre desemprego e inflação. Então, se tem muito desemprego, os preços caem, ninguém está recebendo salário, o desemprego dos fatores de produção em geral, e os preços caem. Então, o que o governo pode fazer é uma política keynesiana de jogar dinheiro na economia, isso vai acabar com o desemprego, reduz o desemprego, mas aumenta a inflação. Então, é esse trade-off entre desemprego e inflação. Você não quer nenhum dos dois, mas a curva de Phillips diz, você tem que, se quiser menos de um, você tem que ter mais do outro. Então, qual que é o ponto que você quer que seja a melhor situação para você, o melhor trade-off entre essas duas coisas? Bom, aí, qual que é a história econômica disso? Então, com essa visão, Keynes, de novo, só repetir, durante todo o século XX, todo o século XIX, desde Adam Smith, século XIX até a Grande Depressão, dominava a visão clássica. Deixa a economia funcionar, e isso serviu muito bem à humanidade. Gerou o ambiente econômico em que todo esse crescimento pode acontecer. Veio a Grande Depressão, não se tinha visto nada tão grande até então. Aí Keynes vem e com a teoria dele e colocou aquilo ali e funcionou. A Inglaterra seguiu as prescrições dele, os Estados Unidos seguiu as prescrições dele. De certa forma, o Brasil, depois eu falo sobre isso, sem querer o Brasil também fez, quando ele comprou e queimou café. Vocês lembram, vocês estudaram isso? Ele queimou aquele café para ajudar os cafeicultores. Eles nem sabiam de Keynes direito. Então, mas ao fazer isso, gerou demanda na economia e o Brasil, a Grande Depressão, não foi muito severa no Brasil. Então, aí veio Keynes. E como funcionou bem a prescrição? Nos Estados Unidos, isso chama The New Deal, o novo negócio. Roosevelt aplicou aquilo ali. Ele fez frentes de trabalho e agências regionais que construíam estradas e hidrelétricas e todo tipo de política de gerar demanda com intervenção de governo. Mudou o mundo, porque os governos passaram a ser muito mais intervencionistas do que antes, e aquilo funcionou muito bem de 1930 até 1970, que foi um período também de grande crescimento no mundo, quando os Estados Unidos realmente passou a ser o país mais rico do mundo, mas grande crescimento na Europa e vários outros lugares do mundo, mesmo no Brasil, grande crescimento. O Brasil cresceu muito de 1930 a 1970, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo nessa época, aliás. E, então, se você tivesse ali, você pensaria, poxa, então Keynes estava certo, e os clássicos não tinham não tinham uma visão muito boa, mas aí a economia muda, né? Na década de 70 veio um grande período de crise, subiu o preço de petróleo, subiu os juros, gerou uma outra crise muito grande, mas uma crise com estagnação, com inflação e desemprego, que geralmente a curva de Phillips é ao contrário, né? Se tem desemprego, a inflação está baixa. Então, aconteceu, a economia mudou, e a década de 80 toda, o que a gente chama da década perdida, ali as políticas keynesianas não estavam funcionando tão bem. Os governos faziam a política keynesiana de botar dinheiro na economia, e aquilo gerava inflação e não acabava com o desemprego. Então, se tinha o pior dos dois mundos, se tinha desemprego e inflação. Com isso,
entre as pessoas que estudavam economia, houve toda uma tentativa de achar uma terceira teoria. Então, se a teoria clássica não funcionava tão bem, a teoria keynesiana não estava mais explicando bem. Então, você tem que ter uma síntese entre essas duas coisas. A gente pode pegar elemento dos dois. E há bastante tentativas. Tem os novos clássicos, novos keynesianos, várias outras tentativas. E hoje em dia a macroeconomia é muito mais esfacelada. Não tem mais grandes teorias. Durante muito tempo não se ouvia mais falar de keynesianos. A Joana está dizendo que o microfone caiu. Tá, mas acho que se está funcionando agora, eu vou repetir. Só estou falando um pouquinho sobre a história do pensamento disso. Tá, então, para outras pessoas parece que está funcionando, então, qualquer coisa depois a Giovana pode ver na gravação. E aí, a crise de 2008 meio que deu uma nova vida à visão keynesiana, porque já não tinha mais muito keynesiano, já tinha mais outras abordagens mais complicadas, mas em 2008, lembra, teve uma grande crise, talvez, não sei se você lembra disso, vocês eram muito jovens, eu acho, ali, mas ali governos tiveram que fazer políticas keynesianas de gerar demanda agregada, e a pandemia, de certa forma, também fez um pouco isso. O que eu quero fazer agora, eu quero mostrar um vídeo, acho que vocês vão... É um vídeo, deixa eu achar, engatilhar aqui primeiro, daí eu descrevo ele. Deixa eu ver um minuto, eu devia ter preparado isso antes. É um vídeo, é um rap battle. Então, é meio bobo, mas não é, porque é bem feito. É feito por um cara que tem um podcast de economia que chama Econ Talk, que já existe há muito tempo. Então, é uma batalha rap entre o Keynes, vocês viram, e um representante da visão clássica, que é o Hayek, Friedrich Hayek. E aí é legal porque eles vão, via rap, eu tenho letreiros em português, eles vão expor essas duas teorias. Então, vão focar muitas coisas que eu falei hoje, vão aparecer lá. Deixa eu achar aqui. Não, tá. Deixa eu... Eu não preciso nem achar eu posso ir direto no YouTube. Eu já vou dar um pouquinho mais de contexto, que é cheio de detalhezinhos, vale a pena ver de novo depois. Para pegar os detalhes que às vezes passam. Deixa eu pedir aqui. Legendado. Já tem um segundo, então, mas eu quero mostrar o primeiro para vocês. Aqui em português. Deixa eu botar aqui, vou ter que liberar o som. Então é o seguinte, deixa eu liberar o som. Senão não funciona. Então, deixa eu botar um pouquinho mais de contexto. Só que o jeito que eles fizeram é o seguinte, você vai ver que bem no começo, aqui vai ter uma conferência,
vai ter uma luz azul, quer dizer que eles estão sendo teletransportados através do tempo para os dias atuais, tanto que eles vão achar muito estranho que a chave do hotel é um cartão em vez de ser uma chave, o telefone é diferente do que eles estão acostumados. Então, tem esses detalhes. E é uma conferência, mas aí, eu lembro quando apareceu a foto do Keynes, eu falei, toma cuidado, porque ele é meio que um hipnotizador, é que Keynes era incrivelmente popular, e tanto entre as pessoas na época dele, mas economistas depois. Tem gente que é keynesiano, é como se fosse astro de rock, essas coisas. Enquanto que o Hayek, não. O Hayek, ele escreveu as ideias contrárias a Keynes numa época que Keynes era rei. Então, Hayek, anos depois, o Hayek foi ganhar um prêmio Nobel de Economia, foi reconhecido. Então, tem todo esse negócio de popularidade. E presta atenção nas coisas que eles falam, porque tudo isso vai aparecer, a questão de espíritos animais. O Keynes é famoso por ter dito, as pessoas chegavam para ele e falavam assim, Keynes, mas se você se você botar dinheiro na economia, emitir dinheiro, vai gerar inflação, no longo prazo vai gerar inflação. Aí o Keynes falava assim, no longo prazo nós todos estaremos mortos. Aí você vai ver que no vídeo o Hayek vai falar, no longo prazo a sua teoria vai estar morta. Então tem esse tipo de coisa assim. Deixa eu pensar o que mais. Tem a hora que o Keynes ele está bebendo muito e todo alegre, e no dia seguinte ele vai estar de ressaca. Então, o que é isso? Isso é uma metáfora para justamente gastos de governo. Gastos de governo é que nem beber numa festa, está todo feliz, é só felicidade na hora ali de gastar o dinheiro. Só que quem gasta depois tem a ressaca depois. Essa que é a metáfora. E o Hayek está dizendo, não, você não tem que fazer, porque você tem que deixar o mercado funcionar, fazer com que o mercado funcione melhor. Bom, em vez de ficar falando, o melhor é mostrar e depois a gente pode comentar um pouco. Me avisem se o som não estiver bom. I'm watching you. Lord Keynes, wow, it's such an honor. Indeed, sir. Please, just go right on through. Whoa. No. Identification, please. Hayek. Nope, Hayek. Like, high explosives. High explosives. Yeah. We have a 1066. HQ, I repeat, we have a 1066. Copy that, Mike. What is a 1066? That was just an example of how to pronounce my name. Ladies and gentlemen, members of the committee, we are here today to consider the impact of government spending on our economy. We're fortunate to have two world-renowned economists to offer their testimony on the matter. I see you took a detour down the road to serfdom. Talk about the end of laissez-faire. Sheesh. Well, shake it off, Freddie. I'm not pulling any punches in there. I'm ready. Are you? Prepare for the return of the master. John Maynard Keynes, F.A. Hayek, round 2. Round 2.0. Same economist. Espera aí, pessoal. Same beliefs. Eu, sem querer, eu botei o vídeo 2. Mas não tem problema, que é interessante mesmo assim. Deixa eu botar o 1 primeiro. E depois você pode assistir o 2. Deixa eu botar. Aqui. Está aqui, o 1 está aqui. De qualquer jeito, foi interessante o começo daquilo ali, eles falando sobre... Era uma comissão do Congresso, vamos investigar, temos 2 economistas para falar sobre o papel de gastos do governo na economia. Então, vamos aqui.
Keynes, welcome, sir. It's a pleasure. The pleasure's all mine. Your agenda. That won't be necessary. I am the agenda. Tell them I've arrived. And then tell them I've arrived. And your name is? Hayek? F.A. Hayek. With an H. Freddie. Yep. Keynes, Hey, listen, party at the Fed. Already? 20 minutes. Lobby. John Maynard Keynes. F.A. Hayek. Yeah, we're opposed. We oppose each other philosophically. In the same studio. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. It's the animal spirits. John Maynard Keynes wrote the book on modern macro. The man you need when the economy's off track. Depression, recession, now your question's in session. Have a seat and I'll school you in one simple lesson. Boom, 1929, the big crash. We didn't bounce back, economy's in the trash. Persistent unemployment, the result of sticky wages. Waiting for recovery, that's outrageous. I had a real plan, any fool can understand. The advice real simple, boost aggregate demand. C-I-G, altogether gets to Y. Keep that total growing, watch the economy fly. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. It's the animal spirit. You see, it's all about spending. Hear the register cha-ching. Circular flow, the dough is everything. So if that flow is getting low, doesn't matter the reason. We need more government spending. Now it's stimulus season, so forget about saving. Get it straight out of your head. Like I said, in the long run, we're all dead. Savings is destruction, that's the paradox of thrift. Don't keep money in your pocket or that growth will never lift. Because business is driven by the animal spirits, the bull and the bear. And there's reasons to fear its effects on capital investment, income, and growth. That's why the state should fill the gap with stimulus, both the monetary and the fiscal. They're equally correct. Public works, digging ditches, war has the same effect. Even a broken window helps the glass man have some wealth. The multiplier driving higher the economy's health. And if the central bank's interest rate policy tanks, a liquidity trap, that new money stuck in the banks. Deficits could be the cure you've been looking for. Let the spending soar now that you know the score. My general theories made quite an impression. Revolution. I transformed the econ profession. You know me, modesty, still I'm taking a bow. So say it loud and say it proud, we're all Keynesians now. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. I made my case, Freddie H. Listen up, can you hear it? I'll begin in broad strokes, just like my friend Keynes. His theory conceals the mechanics to change. That simple equation, too much aggregation, ignores human action and motivation. Yet it continues as a justification for bailouts, payoffs by polls with machinations. You provide them with cover to sell us a free lunch. Then all that we're left with is debt and a bunch. If you're living high on that cheap credit hog, don't look for a cure from the hair of the dog. Real savings come first if you want to invest. The market coordinates time with interest. Your focus on spending is pushing on thread. In the long run, my friend, it's your theory that's dead. So sorry there, buddy, if that sounds like invective. Prepare to get schooled in my Austrian perspective. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. It's the animal spirit. The place you should study isn't the bust, it's the boom that should make you feel leery. That's the thrust of my theory. The capital structure is key. Malinvestments wreck the economy. The boom gets started with an expansion of credit. The Fed sets rates low. Are you starting to get it? That new money is confused for real loanable funds, but it's just inflation that's driving the ones who invest in new projects like housing construction. The boom plants the seeds for its future destruction. The savings aren't real, consumption's up too, and the grasping for resources reveals there's too few. So the boom turns to bust as the interest rates rise. With the cost of production, price signals relies. The boom was a binge, that's a matter of fact. Now it's devalued capital that makes up the slack. Whether it's the late 20s or 2005, booming bad investments seems like they'd thrive. You must save to invest.
Don't use the printing press, or a bus will surely follow. An economy depressed. Your so-called stimulus will make things worse. Just more of the same, more incentives perverse. And that credit crunch ain't a liquidity trap. Just a broke banking system. I'm done, that's a wrap. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Blame low interest rates. Nah, it's the animal spirit. The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slaves of some defunct economist. The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design. They've been going back and forth for a century. Ok. Deixa eu sair daqui, peraí. Então, eu sei que é um pouquinho ridículo ver dois caras velhos cantando rap, é meio cringy, e tudo mais, mas a ideia é legal. Então, vale a pena depois ver de novo, veja os slides e veja de novo todos os detalhes, né? O Hayek, o Keynes quer steer markets, ele quer dirigir mercados, e o Hayek quer liberar eles. Toda a ideia dos preços que são sticky, que são pegajosos, dos espíritos animais está ali. É interessante quando o Hayek chega no hotel, ele abre a gavetinha. É muito comum em hotéis você tem a Bíblia, né? Muitos hotéis põem a Bíblia na gaveta. Lá a Bíblia era o livro do Keynes, né? A teoria geral. Eu quero chamar também só atenção para a última coisa. No final, nós pusemos 2 ditados famosos, um de cada um. Um do Keynes, como eu falei, ele escreve muito bem. Esse ditado que muitos homens práticos, é o jeito que ele fala lá, mas quer dizer, dirigentes, tinha um monte de presidentes, pensam que não percebem que o que eles estão fazendo muitas vezes são controlados por ideias de economistas mortos, né? Mas a melhor citação é essa última do Hayek aqui, que é que a tarefa curiosa da economia é mostrar para as pessoas o quão pouco eles sabem do que eles acham que podem desenhar. Desenhar, pensar, fazer políticas públicas, fazer intervenções governamentais. Que a economia é uma coisa tão complexa que é tão difícil você controlar. Então, o governo acha que está tentando resolver um problema acha que seria fácil intervir em algum determinado setor da economia, mas não consegue. Aquelas intervenções não funcionam, acabam dando errado. Essa é bem a visão hayekiana. Eu devo dizer que nessa coisa aí toda eu estou muito mais hayekiano do que keynesiano. Vamos só ver o figura aqui, já que a gente está aqui. I hope Esse é o verdadeiro. measures are already politically possible, but possibly, as I said before, things may have to get much worse before they become possible. But is there no other route to it? What about some form of general cooperation, people understanding the problem, and without the pain that you describe, solving up? Why can't that be done? Deixa eu voltar ali. Espera aí. Espera aí um pouquinho. Deixa eu voltar para os slides. E lembra que tem um segundo vídeo, é aquele que eu comecei sem querer lá. Comecei por engano. Era bom também, mas ali já não tinha mais tanta novidade. Mas, de repente, vale a pena ver aquilo ali. Então, tá. Bom, a visão keynesiana e a economia brasileira, como eu falei, a crise de 30 no Brasil, na Grande Depressão, houve uma política keynesiana
inconsciente, porque o Brasil, lembra, o Brasil em 29 os preços caíram, desemprego muito grande no mundo inteiro. O Brasil exportava café, era uma pauta de exportação um pouco diversificada, tinha uns 5 produtos, eram os 90% da pauta, especialmente o café. E daí, com a Grande Depressão na Europa, nos Estados Unidos e no resto do mundo, as pessoas compravam muito menos esses produtos brasileiros. E isso numa época, em 1929, as 3 décadas antes, a capacidade de produção de café do Brasil aumentou dramaticamente. Então, aumentou mais do que deveria, na verdade. Por quê? Porque os cafeicultores é que controlavam o governo. Então, daí o governo intervia para manter o preço do café artificialmente alto, ele comprava, estocava o café. E quando chegou a crise de 30, já tinha muito café estocado e o preço caiu, já tinha muito café plantado, não adiantava tentar estocar mais café para manter o... Estocar quer dizer tirar do mercado, se tem demais, o preço está muito baixo, você tira, estoca, aí o preço sobe. E aí, quando regularizar o mercado, você vende aqueles estoques. E é isso que o governo tinha feito até 1930, até 1929. Agora não adiantava mais estocar, já tinha café para os próximos 10 anos estocados. Então, o governo brasileiro, mas o governo era controlado, o governo era os cafeicultores, então o governo diz, bom, a gente não pode deixar, vamos ter que dar um jeito. Então, a ideia era compra o café e queima o café. Compra e queima. Parece um contrassenso isso, mas do ponto de vista de economia política fazia sentido. E é muito comum no mundo, até hoje, tem muito disso. Tá, tem muito disso. Na França, se faz muito de comprar produtos e jogar fora, excesso de produtos. Parece errado, parece imoral até, com tanta fome no mundo, porque não distribuir isso, mas era comum. E aí o que aconteceu, então, o objetivo do governo era defender os cafeicultores, mas sem querer, ao defender os cafeicultores, como o café era o principal produto, o emprego dependia disso, ao defender os cafeicultores, você está mantendo o nível de emprego na economia. Então, o Brasil, enquanto que o PIB dos Estados Unidos, na Grande Depressão, caiu 50%, caiu pela metade, uma crise extremamente dolorosa e perversa, no Brasil caiu só 25%, e o Brasil já saiu da crise muito antes que os Estados Unidos, em parte por causa dessa política keynesiana não intencionada. Na crise de 2008 e 2009, é um exemplo em que o governo fez o mesmo tipo de política. Não sei se você lembra, lá tinha um negócio de você tinha subsídios para você comprar geladeiras e coisas assim. Lá não funcionou tão bem. Então, é aquilo que eu falei, só porque a política keynesiana funcionou na Grande Depressão, não quer dizer que o governo está liberado para sair gastando a todo momento, que vai gerar emprego e vai estar tudo bem. Lembra do vídeo lá, da ressaca lá no final? E vai tudo depender, a gente vai falar agora do multiplicador, tem essa ideia de quando o governo gasta mais, então o governo ele gera R$1 bilhão, por exemplo, no meio de uma crise e joga aquilo na economia, aquilo vai ter um impacto ou não vai? O impacto que a gente quer é que gere emprego, gere mais produção, gere mais investimento, novas fábricas, novas fazendas. Isso vai acontecer? Tem situações em que sim, tem situações em que não. Então, a gente fala assim, o multiplicador é isso. Você joga 1 bilhão na economia, se o multiplicador for 3, esse 1 bilhão já é 1 bilhão, mas vai gerar mais 2 bilhões de compras. Porque quando uma fábrica investe, ela contrata mais trabalhadores, os trabalhadores recebem salários, gastam seus salários nas lojas, as lojas daí contratam mais gente e encomendam mais produtos. Todo esse produto é o efeito multiplicador. E existe uma controvérsia muito grande sobre qual é o tamanho do efeito multiplicador. Se ele for alto, então a política keynesiana talvez funcione. Se ele for baixo, aí não vai. O governo vai gerar déficit, vai gerar inflação e vai ter pouco impacto. E no caso do governo Dilma, esse foi o caso. No caso da Grande Depressão, não.
Então tá, aí o que eu quero fazer agora, só por uns 10 minutos, eu quero introduzir, vocês podem imaginar que isso ia acontecer, né? Um gráfico, que é isso que a gente faz. Um gráfico, vamos ver se a gente consegue pegar todas essas coisas que a gente falou em palavras, essa visão keynesiana que a gente apresentou em palavras, vamos tentar ver de forma gráfica, relativamente simples, não vamos tentar fazer nada muito complicado, mas que vai ajudar a gente a entender. Eu vou apresentar isso aqui, e daí na próxima aula a gente vê de novo, então vendo 2 vezes ajuda a entender melhor. Então, temos pelas 2 premissas, assim, 2 noções fundamentais, eu chamei aqui. Primeiro, a demanda por bens de consumo depende da renda. Então, isso é normal, faz intuitivo, né? O mais renda que você tem, o mais que você vai consumir. Tá? Demanda por bens de capital depende das expectativas. Então, e bem keynesiano, né? Essa é os espíritos animais, animal spirits, animal vital, expectativas. Então, é assim, você não depende da renda, repara, consumo depende da renda, investimento não depende da renda, depende das expectativas. Um pouco faz sentido, se eu sou empresário, se eu sou um fazendeiro, um cara de uma startup, um empreendedor, e eu estou pensando assim, poxa, eu tenho uma ideia, eu vou investir em tal projeto, tem esse projeto aqui que eu posso fazer. Mas o que determina se eu vou fazer o projeto? Não é tanto se a renda está alta, se o PIB está alto, é muito mais o que eu acho que vai acontecer nos próximos 5 anos. Esse meu projeto vai levar 2 anos para eu arrumar ele, para ele começar a funcionar. Espera aí que está dizendo que minha internet está instável. Deixa eu ver, acho que já corrigiu. Então, eu sou empresário, eu tenho um projeto na minha cabeça, ele é viável, mas eu vou fazer ou não vou fazer? O que depende? Depende das minhas expectativas. Se eu estou com expectativas que os próximos 5 anos vão ser de grande crescimento na economia, então vou em frente, vai valer a pena. Se eu estou com baixos espíritos animais, eu vou dizer, quer saber, não é a hora de fazer isso aqui, não é a hora de arriscar, vamos esperar, vou botar esse dinheiro embaixo do colchão, daqui a 5 anos a gente vê. Então, essa é a premissa. E a segunda, eu quero introduzir essa noção que a gente vai chamar de propensão ao consumo, propensão marginal ao consumo. É uma ideia bem simples. Se eu dou R$100 a mais para você, se nesse mês você recebeu R$100 a mais, por isso marginal, R$100 a mais, desses R$100, quanto que você vai gastar? A gente já viu que o consumo depende da renda. Aqui aumentou a sua renda, então vai aumentar seu consumo. Mas você vai gastar os 100 todos? Ou você vai gastar, assim, R$85 e poupar 15? Né? Em geral, as pessoas têm uma propensão a poupar também. Então, geralmente, consome a maioria, 90%, 80%, mas uns 10% talvez poupar. E a questão não é uma ou outra pessoa, uma firma empresária, é a economia como um todo. Se a renda aumenta na economia como um todo, qual que é a propensão marginal ao consumo? Então, nesse exemplo que está aqui, 80%. A renda global aumentou 10 milhões de reais, e isso fez o consumo aumentar 8 milhões. Os outros 2 milhões foram poupados, né? Então, poupados e talvez vir investimento depois. Mas consumo, a propensão marginal ao consumir, nesse exemplo aqui, é 80%. Então, o máximo que a propensão marginal ao consumo é 1. Você só pode gastar aquilo que você recebeu. Não é bem verdade, você sabe, né? Que você pode pegar dinheiro emprestado de um banco, pegar o dinheiro emprestado e gastar mais do que você recebeu de renda. Mas vamos supor aqui que é só 1, não vamos complicar com crédito. Não interessa. Então, vamos botar aqui. Isso aqui não é um diagrama de oferta e demanda. Então, eu sei que parece que é o que a gente sempre viu aqui. Esse é um diagrama de produto e dispêndio. Então, o que é produzido no eixo horizontal e o que é comprado. Dispêndio é alguém comprou. Ou comprou para consumir, ou comprou para investir, ou o governo comprou porque o governo precisava daquilo.
Essa linha de 45 graus aqui, ela simplesmente ela me dá pontos que são iguais, né? Como é 45 graus para cá, 45 graus para cá. Então, esse Y0 aqui, se o produto foi isso, foi produzido Y0 de produto, então o dispêndio total em equilíbrio vai ser, é lei de Sé aqui, né? Consumir o dispêndio, tudo que foi produzido. Então, essa distância é igual a essa distância aqui. Se tiver na linha de 45 graus. Ok. Então, vamos botar o que a gente chama da função consumo. A função consumo está aqui. Ela vai dizer, para cada nível de produto, quanto que está sendo consumido daquele produto. Então, porque você pode ter produto é produzido, parte, e lembra, até no vídeo tinha Y igual a C mais I mais G. Aqui esqueça o X e o M. Y igual a consumo mais investimento mais gasto do governo. Então, essas três coisas, consumo mais investimento mais gasto do governo, vai ter que ser igual ao produto. Então, o produto está aqui está o consumo. Nesse Y0, tudo que é produzido é consumido. Repara que o consumo sobe. O maior que é o produto, essa produção está gerando renda, então está dizendo que a renda está aumentando. O produto é igual a renda, né? Naquela nossa igualdade que a gente viu lá em Contabilidade Nacional. Então, à medida que aumenta a renda, o consumo aumenta. Só que repara que a inclinação é menos do que 45 graus. Aumenta a renda, o consumo está aumentando, como é intuitivo, mas está aumentando menos do que foi o aumento da renda. E isso faz sentido, é uma boa descrição como as pessoas são. Se eu for aumentando sua renda, você vai consumir mais, se eu continuar aumentando sua renda, mas você, sabe, tem uma hora você não vai consumir mais tanto assim. Então, essa inclinação aqui. E aqui está o investimento. O investimento, lembra, Y igual a C mais I mais G. Aqui, se isso aqui é o consumo, pega o Y1 é a quantidade que foi produzida, que é igual a D1. Então, D1 é igual a Y1. Mas ele vai ser gasto como esse Y1? Bom, esse pedaço aqui é consumido. De novo, uma pausa, porque meu computador está avisando que minha internet está instável, mas acho que já voltou. Y1 é produzido. Esse produto, essa quantidade é consumida, e essa diferença aqui é o investimento. Então, repara, o investimento aqui é fixo, ele não depende da renda, é aquela nossa premissa. Porque investimento não é essa curva aqui está até mal, o rótulo aqui está errado. Essa curva aqui não é I, ela é C mais I. C e I é a diferença entre as duas curvas. O investimento não depende do produto. Era igual, repara, o hiato aqui entre as duas curvas. Só para deixar isso bem mais claro, eu acho que pode gerar confusão. Deixa eu voltar lá, peraí. Deixa eu fazer assim. Ah, só isso aqui que está errado. Isso aqui é igual a C mais I. E isso aqui é igual a I. Deixa eu botar isso aqui. Agora sim. Então, está aqui. Essa distância aqui é I. A distância aqui é I. E essa curva aqui é C mais I.
Então, se o produto for Y1, isso foi produzido, todo ele vai ser consumido, vai ser ou consumo ou investimento. Tá? Daí está em equilíbrio. Está na linha de 45 graus, está em equilíbrio. Tudo que é produzido é consumido. É a lei de Serre. E repara que... Então, veja como isso é equilíbrio. Eu vou só falar isso aqui, daí a gente para por hoje, continua na próxima aula. Como isso aqui é um pouquinho mais complicado, é bom fazer em 2 etapas assim. Suponha que o produto esteja aqui, seja muito alto. Aí você tem, nesse ponto que eu estou mostrando aqui com a setinha, suponha que o produto está muito alto. Aí, quanto que vai ser consumido? Isso aqui vai ser consumido, essa distância vai ser investido, e o dispêndio, essa distância aqui, dispêndio, vai estar aqui. Repara que ele é menos do que o produto potencial. Tem esse pedaço aqui que não está sendo consumido. Não está sendo consumido e não está sendo investido. Então, foi produzido, mas não está tendo destino. Não está virando dispêndio, não está sendo consumo nem investimento. Então, essa é uma situação de uma economia que não tem atividade suficiente. Ela está produzindo, mas aquilo não está sendo comprado. Então, isso vai fazer com que no próximo período se produza menos. O dono da fábrica está com o pátio cheio, o fazendeiro está com os armazéns cheios, não está conseguindo vender toda a soja que ele produziu, o barbeiro está com o salão vazio, então ele vai produzir menos no próximo período. E ao produzir menos, ele tende ao equilíbrio. E a mesma coisa se tiver um ponto assim, suponha que a economia está produzindo muito pouco. Então, Y0. Essa quantidade está sendo consumida e tem um investimento acontecendo aqui. Então, o dispêndio está maior do que o produto. É esquisito isso, né? Como é que está sendo comprado coisas que não foram produzidas? Você está encomendando, tem muitas encomendas, a economia está aquecida, e aí no próximo ano vai ser produzido mais. Então, tende a vir para cá. Então, o único equilíbrio é quando consumo mais investimento igual ao dispêndio. Se tiver para cá, a economia esfria. Se tiver para cá, a economia esquenta. Bom, vamos parar aqui e daí a gente retorna à aula que vem. O que vai acontecer aqui é que vai ter uma situação que não é um equilíbrio, e aí o gasto do governo é que vai suprir aquele dispêndio que falta. Aquela demanda que não existe, que não está sendo gerada nem por consumo nem investimento, é o governo que vai fazer. Mas vamos deixar isso para a próxima aula, daí a gente vê isso aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Aqui tem a pergunta assim, da Maria Fernanda. O ponto Y0 não é interessante para o governo? Então, o ponto Y0, interessante para o governo, se por enquanto o governo não está fazendo nada, ele vai entrar depois, mas esse ponto, vamos só recapitular. No Y0, você vê, tem pouco sendo produzido, esse é o equilíbrio, né? O Y está produzindo menos do que podia ser produzido, então o consumo é relativamente baixo, mas o consumo está nesse ponto, e tem um investimento acontecendo aqui, aí consumo mais investimento está maior do que o produto. O dispêndio, é isso aqui, está maior do que o produto correspondente, que seria D0. Então, de certa forma, tem muito pouco sendo produzido, no entanto, a economia quer consumir e quer investir. Então, isso estimula crescimento. Então, nesse sentido, é bom para o governo que a própria economia está estimulando crescimento, mas é ruim porque tem muito pouco sendo produzido. A economia está com capacidade ociosa, só em Y1, que todo o consumo e investimento, tudo que é produzido está virando consumo e investimento.
Então tá bom. A gente continua isso na próxima aula, você vê. É um pouquinho mais complicado, mas no final faz sentido. E vai aparecer a política keynesiana ali. O papel do governo vai entrar ainda. Eu parei antes de entrar o papel do governo, mas isso vai entrar. Então tá, até quarta-feira.